Você sobreviveria em um mundo onde cada passo podia ser o último. Imagine uma planície da África do Sul há 20 mil anos. O sol nasce vermelho sobre as savanas, mas a luz não traz segurança. O vento levanta a poeira seca e, ao longe, o rugido grave de um predador ecoa nas colinas. Manadas de antílopes se movem como ondas vivas, enquanto hienas gigantes rondam em busca de carne fácil. Para os humanos que ali viviam, cada amanhecer não era promessa de futuro. Era apenas mais uma chance de resistir. Naquele tempo, pequenos grupos de caçadores-coletores vagavam pelas margens dos rios e cavernas costeiras da África do Sul. Eles não tinham casas fixas, não tinham cidades, não tinham escrita. A vida era simples apenas na aparência, mas marcada por uma brutalidade diária que moldava cada decisão. O clima oscilava entre secas longas e chuvas torrenciais, forçando-os a migrar em busca de comida. Esses povos não tinham a certeza de um amanhã. Cada refeição era conquistada à força. Cada abrigo improvisado era frágil contra o frio e os predadores. A vida humana, ainda em seus primeiros capítulos, era constantemente testada pelo ambiente e pelas próprias limitações do corpo. Hoje, o parto é feito em hospitais iluminados com anestesia e tecnologia. Mas há 20 mil anos, trazer uma criança ao mundo na África do Sul era um risco de morte tanto para a mãe quanto para o bebê. Cada nascimento era uma vitória improvável, celebrada como prova de que o grupo poderia continuar. Doenças, ferimentos, caçadas mal-sucedidas, tudo era uma sentença rápida. A expectativa de vida era curta, mas a resiliência era imensa. Nossos ancestrais não sobreviveram porque eram mais fortes que os animais, mas porque sabiam se unir, compartilhar e enfrentar juntos o impossível. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nesse passado esquecido. Vamos conhecer o ambiente selvagem que moldava a vida dos primeiros povos, os costumes e lutas diárias desses grupos, as dores do parto sem assistência quando a vida começava entre risco e esperança, os rituais gravados em cavernas que revelam as primeiras formas de espiritualidade. E como a África do Sul pré-histórica foi palco de histórias de sobrevivência que ecoam até hoje. O que você verá aqui não são lendas ou exageros, mas evidências gravadas em fósseis, cavernas e ossos que resistiram ao tempo. Cada detalhe é uma janela para um mundo onde sobreviver era um desafio maior do que podemos imaginar. Prepare-se. A África do Sul de 20 mil anos atrás não era um lugar para os fracos. E ao conhecermos essa realidade, talvez descubramos que dentro de nós ainda pulsa a mesma força dos que enfrentaram leões gigantes, fome implacável e a escuridão da incerteza. Como seria viver em um lugar onde o próprio ambiente parecia conspirar contra a sua sobrevivência? Onde a água, a comida e até o clima eram tão letais quanto as garras de um predador. A África do Sul, há 20 mil anos, era um mosaico de savanas, rios sazonais e áreas costeiras ricas em cavernas. Durante parte do ano, a terra queimava sob um sol inclemente e a vegetação seca deixava pouca comida para homens e animais. De repente, as chuvas vinham com violência, transformando trilhas em lama, rios em torrentes perigosas e trazendo consigo uma abundância passageira de frutos e caça. Viver ali era um exercício constante de adaptação. O que hoje chamamos de biodiversidade, para eles, era uma ameaça permanente. Cada árvore, cada pedra, cada sombra poderia esconder tanto alimento quanto perigo. Entre os maiores desafios estavam os animais que hoje não existem mais. Leões das cavernas africanos, muito maiores que os leões atuais, rondavam em bandos e eram predadores implacáveis. Hienas gigantes competiam diretamente com os humanos pelas carcaças, com mandíbulas capazes de esmagar ossos em segundos. Elefantes primitivos e hipopótamos agressivos dominavam os rios, tornando travessias um risco mortal. E havia também espécies hoje desaparecidas, como grandes antílopes, que exigiam caçadas organizadas, mas que também podiam virar caçadores quando acuados. Para os primeiros povos, esses animais não eram apenas parte da paisagem. Eram um lembrete de que eles estavam longe do topo da cadeia alimentar.
Se os predadores representavam uma ameaça visível, o clima era um inimigo invisível, mas igualmente brutal. Seca prolongada significava fome. As chuvas torrenciais traziam doenças, mosquitos e águas contaminadas. Em cavernas costeiras, arqueólogos encontraram vestígios de comunidades que desapareceram subitamente, provavelmente devido a mudanças bruscas no nível do mar. A cada geração, as famílias aprendiam que não havia estabilidade. O ambiente mudava sem aviso e a única regra era resistir. Essas condições extremas forçaram nossos ancestrais a desenvolverem uma inteligência prática. Precisavam saber onde encontrar raízes durante a seca, como seguir os rastros de animais, quando migrar para não morrer de fome. A sobrevivência não era apenas física, mas estratégica. Na África do Sul, a natureza era ao mesmo tempo berço e cemitério. Quem conseguia decifrar seus sinais vivia, quem não conseguia desaparecia. O ambiente hostil da África do Sul há 20 anos nos lembra que a luta pela sobrevivência não era contra um único inimigo, mas contra todos: o sol, a chuva, os animais e até o próprio corpo. A pergunta que fica é: nós, hoje, com nosso conforto moderno, sobreviveríamos sequer uma semana nesse mundo? Você já parou para pensar como seria viver sem estoque de comida, sem casa fixa, sem garantias para o dia seguinte? Para os primeiros povos da África do Sul, 20.000 anos atrás, essa não era uma hipótese, era a realidade. A dieta desses grupos era ditada pelo ambiente. Antílopes, pequenos mamíferos, aves e peixes dos rios eram caçados com lanças de pedra, arcos rudimentares e armadilhas engenhosas. Mas cada caçada era um risco. Errar podia significar dias de fome. Acertar podia atrair predadores ao cheiro de sangue. A coleta também era essencial. Raízes, frutos sazonais e sementes forneciam energia rápida, mas exigiam conhecimento profundo do território. Uma planta errada podia ser veneno. Uma raiz mal preparada podia matar. Arqueólogos encontraram restos de plantas queimadas em cavernas sul-africanas, sugerindo que até então já havia uma forma primitiva de cozinhar para eliminar toxinas. O cotidiano era moldado pela pedra. Lâminas de sílex, raspadores e pontas de lança eram fabricados com paciência. Cada instrumento era precioso, e perder um significava ter de arriscar mais uma caçada apenas para substituí-lo. Ossos e madeiras também eram usados como extensões do corpo humano. Martelos improvisados, cabos, suportes. Esse domínio rudimentar da tecnologia permitia não apenas caçar, mas também cortar carne, raspar peles e fabricar roupas que ajudavam a suportar o frio das noites africanas. As cavernas costeiras da África do Sul eram os abrigos mais seguros, mas também os mais disputados. Ali, o grupo se protegia de predadores e do clima. Quando cavernas não estavam disponíveis, construíam cabanas com galhos e peles, frágeis contra ataques, mas essenciais para guardar calor. A vida nômade não permitia luxos. O grupo precisava estar pronto para se mover a qualquer sinal de perigo, escassez de alimentos ou mudanças climáticas. A cada migração, tudo o que tinham era carregado nos ombros. A infância era curta. Desde cedo, as crianças aprendiam a seguir rastros, identificar plantas e fugir de predadores. Não havia adolescência como conhecemos hoje. Cada indivíduo era útil ou era um peso para o grupo, e ainda assim, evidências fósseis mostram que até os mais frágeis eram cuidados, indicando que, mesmo em meio à brutalidade, havia solidariedade. O cotidiano dos primeiros povos da África do Sul era um equilíbrio frágil entre engenhosidade e desespero. Comida, abrigo e segurança eram conquistas diárias, não certezas. É impossível não se perguntar: em um mundo assim, seríamos capazes de sobreviver ou já nos tornamos frágeis demais para suportar a vida nua e crua dos nossos ancestrais? Se hoje o parto já pode ser um momento de risco, mesmo em hospitais equipados, como seria dar à luz em plena pré-história, cercada por predadores e sem nenhum recurso médico? Cada nascimento era uma vitória improvável contra a morte. Na África do Sul, há 20.000 anos,
A mortalidade materna e infantil era assustadoramente alta. Fossilizações de pelvis femininas mostram sinais de partos complicados e sepultamentos múltiplos revelam que muitas mães e bebês não sobreviveram ao processo. Dar à luz não era um evento natural tranquilo, era um teste brutal de resistência, tanto para a mãe quanto para a comunidade. A evolução humana tornou o parto um desafio único. O cérebro grande dos bebês exigia uma passagem estreita, forçando a mãe a suportar dores intensas e longas horas de trabalho de parto. Sem medicamentos, cada contração era vivida na carne. Não havia anestesia, não havia garantias. A hemorragia, a infecção ou o esgotamento eram ameaças constantes. Arqueólogos encontraram sepulturas de bebês recém-nascidos junto a mulheres jovens em cavernas sul-africanas, sugerindo mortes durante ou logo após o parto. Essas descobertas dão rosto ao sofrimento que moldava a vida pré-histórica. Apesar da brutalidade, há indícios de que as mulheres não estavam sozinhas. Marcas de cuidado em ossos infantis e a sobrevivência de alguns bebês frágeis sugerem que outras mulheres do grupo atuavam como parteiras improvisadas. Experiência prática transmitida entre gerações podia significar a diferença entre vida e morte. Ervas com efeito calmante, posições de parto adaptadas e calor de peles eram recursos usados para apoiar a mãe. Mesmo assim, cada nascimento era um risco coletivo. Perder uma mãe era perder também a segurança do grupo. Perder um bebê era perder o futuro. A chegada de uma criança representava não apenas um novo membro, mas também esperança de continuidade. Cada choro de recém-nascido que ecoava nas cavernas era uma promessa de que a tribo não terminaria ali. Por isso, mesmo diante do perigo, os grupos celebravam os nascimentos com cuidado e proteção. O parto pré-histórico na África do Sul era ao mesmo tempo o início e o fim, uma linha tênue entre vida e morte. Para cada bebê que sobrevivia, havia inúmeros que não resistiam. Ainda assim, nossos ancestrais insistiam em trazer novas vidas ao mundo. É esse instinto de lutar contra as probabilidades que explica por que estamos aqui hoje. Mas a pergunta que ecoa é: teríamos a mesma coragem de enfrentar a morte para dar continuidade à vida? Se cada dia já era uma luta pela sobrevivência, por que nossos ancestrais ainda reservavam tempo para rituais e símbolos? E o que esses gestos revelam sobre a mistura entre espiritualidade e brutalidade? Cavernas da África do Sul, como Blombos Cave, revelaram fragmentos de ocre gravados com símbolos geométricos de mais de 70 mil anos. Esses achados sugerem que mesmo povos pré-históricos tinham noções de espiritualidade e expressão simbólica. Em torno de 20 mil anos atrás, esses hábitos persistiam. Desenhos, marcas nas paredes e o uso de pigmentos provavelmente faziam parte de rituais ligados à caça, à fertilidade e à morte. O fogo iluminando cavernas escuras, corpos pintados de vermelho e cânticos repetidos criavam um espaço onde o medo se transformava em força coletiva. Esses rituais não eram luxo cultural, eram ferramentas para lidar com a incerteza constante da vida. Enterros encontrados na região revelam práticas elaboradas, corpos enterrados em posições específicas, às vezes acompanhados de ferramentas ou pigmentos. Isso sugere uma crença na continuidade da vida após a morte, ou, no mínimo, um respeito profundo pelos que partiam. O sepultamento de crianças e mulheres indica que até as perdas mais dolorosas eram reconhecidas pelo grupo, não apenas como fim biológico, mas como eventos carregados de significado. Era um esforço de transformar a dor em memória e esperança. Mas nem toda expressão humana era marcada pela espiritualidade. A escassez de recursos gerava choques entre grupos vizinhos. Ossos encontrados em sítios arqueológicos sul-africanos mostram marcas de violência deliberada, fraturas em crânios e cortes em ossos humanos. Isso indica que batalhas tribais aconteciam, seja por territórios de caça, fontes de água ou abrigos estratégicos. A cena pode ser imaginada. Dois grupos se encontram na beira de um rio, cada um com lanças de pedra em punho. O silêncio dura poucos instantes antes do choque brutal. Ossos quebrados, gritos,
poeira levantada pelo conflito. No fim, não havia vencedores absolutos, apenas sobreviventes. É intrigante pensar que o mesmo grupo capaz de pintar cavernas com símbolos espirituais também podia cravar pedras afiadas no corpo de rivais. Essa dualidade, de ternura e brutalidade, talvez seja um dos traços mais antigos da humanidade. Na África do Sul de 20 mil anos atrás, os rituais e os conflitos não eram opostos, mas complementares. Espiritualidade dava sentido à vida, enquanto a violência garantia território e sobrevivência. E talvez a pergunta mais perturbadora seja: será que realmente mudamos tanto? Ou ainda hoje pintamos nossos símbolos enquanto travamos nossas guerras? Se a vida na África do Sul há 0 anos era tão brutal, o que exatamente nos permitiu resistir? Foi apenas a força física ou algo muito mais profundo que ainda carregamos dentro de nós? Ao longo desta jornada, vimos como o ambiente era um inimigo implacável, secas devastadoras, chuvas que traziam doenças, predadores gigantes que rondavam cada sombra. Vimos também como o cotidiano era frágil, marcado pela fome, pela necessidade de improvisar ferramentas e pela busca por abrigos precários. Cada detalhe da vida daqueles grupos humanos era uma aposta contra a morte. Os partos eram uma roleta entre a vida e o fim, mas ainda assim, mães e comunidades insistiam em trazer novas crianças ao mundo. Os rituais, iluminados por fogo e pigmentos, davam um sentido maior à dor, transformando medo em união. E os conflitos, por mais sangrentos, revelam o quanto a sobrevivência estava ligada ao território e ao instinto de proteger os seus. O que hoje encontramos em cavernas e sítios arqueológicos não são apenas ossos, pedras ou pigmentos. São memórias petrificadas de vidas que não desistiram. Cada cicatriz em um osso, cada símbolo gravado em pedra, cada sepultamento revela a teimosia da humanidade em continuar, mesmo quando o mundo parecia querer extingui-la. Esse legado não está distante de nós. Ainda carregamos, em nosso DNA e em nossa cultura, a marca dessa resiliência. Somos os descendentes diretos daqueles que conseguiram atravessar esse cenário hostil, daqueles que resistiram ao impossível. Hoje, vivemos cercados por conforto, casas seguras, supermercados, hospitais, tecnologia. Mas é importante lembrar que esse mundo moderno só existe porque nossos ancestrais enfrentaram tempestades, predadores e dores inimagináveis. Cada conquista atual, desde a medicina até a organização social, é o eco distante da luta deles. Mas a questão permanece: será que realmente nos afastamos tanto dessa brutalidade? Ou apenas a camuflamos com novos rituais, novas guerras e novos medos? A África do Sul de 20 mil anos atrás nos mostra que a sobrevivência nunca foi apenas sobre músculos ou armas, foi sobre coragem, solidariedade e fé. Dentro de cavernas escuras e sob céus tempestuosos, nossos ancestrais provaram que a vida pode florescer mesmo no terreno mais hostil. E no fundo, essa mesma força ainda vive em nós, porque dentro de cada um de nós ainda pulsa a energia dos que caminharam entre leões gigantes e mesmo assim sobreviveram.